Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da nossa querida Escola Bíblica Dominical. É com alegria que nós estamos aqui para, neste domingo, estudarmos a lição de número 9, que trata do assunto do ministério pastoral. O título da lição é Os Cuidados com o Ministério. Está baseado na segunda carta do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo. E nós vamos então apreciar neste estudo os capítulos 1 e 2. O versículo que eu estou elegendo aqui para nosso texto áureo é o versículo do capítulo 2, 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Este versículo tem sido a divisa para o trabalho do ministério pastoral ao longo dos tempos. É o versículo que impõe sobre nós, os pastores, o compromisso com a palavra de Deus. Pois bem, algumas palavras a respeito da segunda carta de Paulo a Timóteo. Na revista, os irmãos puderam já ler o que o autor fala a respeito desta carta, né? Do seu motivo, de quando foi escrita e assim por diante. Então, esta carta é considerada pelos estudiosos do Novo Testamento como sendo a última carta do apóstolo Paulo. Provavelmente ele a escreveu nos seus últimos meses de vida. Ele estava preso pela segunda vez já na capital, Roma, e ele então está solitário, ele está muito preocupado com o futuro do Evangelho, e ele escreve esta carta a Timóteo chamando de filho, não é? Então, Paulo escreveu porque ele tinha um carinho e um amor, uma preocupação toda especial com Timóteo. E ele estava na prisão e ele diz nesta carta que apenas Lucas estava com ele ali. Lucas foi sempre muito apegado a Paulo. Lucas tinha Paulo como um tipo de amigo e, como médico que ele era, um tipo de paciente privilegiado, um paciente a quem ele dedicava os seus melhores esforços. Ele cuidava de Paulo, ele cuidava como alguém que cuida de um anjo de Deus. Paulo tinha suas enfermidades, e especialmente aquilo que os estudiosos costumam identificar como sendo uma grave inflamação dos olhos que o acompanhou pela vida toda. Alguns chegam, inclusive, a, digamos, especular, né, que esta inflamação dos olhos teria sido proveniente do encontro dele com Jesus no caminho de Damasco. Então, a luz fortíssima que cegou os que estavam à sua volta também o cegou. E ele foi ver depois de muitos dias. Bem, Lucas estava com ele e era uma companhia muito importante para ele naqueles momentos que a história nos diz foram os momentos finais da sua vida. E sempre Paulo, quando ia escrever alguma carta, ele se socorria de alguém próximo dele, um dos que mais o ajudaram
tarefa foi Silas, também muito amigo de Timóteo, identificado por Pedro como Silvano. Silas, Silvano, são a mesma pessoa. Ele era um escriba e ele ajudava Paulo, como também ajudou Pedro a escrever as suas cartas. Mas aqui, aparentemente, foi Lucas. Lucas, autor do Evangelho, autor da história primitiva da igreja no livro de Atos, e agora, junto com Paulo na prisão, possivelmente então Paulo tenha ditado a carta e Lucas então a escreveu. Então, esta carta, ao lado de uma outra que foi enviada a Filemon, revelam de fato uma beleza espiritual e pastoral sem igual. São duas cartas pequenas, mas de uma grandeza espiritual inigualável. Apóstolo Paulo coloca aqui toda a sua alma, todo o seu coração, toda a sua experiência. E aqui, nesta carta a Timóteo, considerada então a segunda carta, a primeira é mais extensa, foi escrita bem antes, trata com mais detalhes do ofício pastoral, das heresias, instrui Timóteo em muitos aspectos, inclusive da sua própria vida, mas aqui Paulo é muito mais carinhoso, muito mais afetuoso, muito mais preocupado do que naquela vez quando escreveu a primeira carta. Então o apóstolo aqui ele é direto, como sempre Paulo foi, direto, ele foi amoroso, ele foi pessoal, ele foi paternal, ele foi cristocêntrico, foi um conselheiro. E Paulo mostra aqui então o seu zelo, sua emoção, a sua visão de ministério, a sua consagração pessoal ao ministério e a sua confiança nas promessas do Senhor. Ele queria trazer Timóteo para experimentar com ele esta confiança no Senhor. O futuro do Evangelho dependia do que os obreiros fariam através da pregação, através do testemunho, através do ensino, através, enfim, da sua perseverança no Evangelho. Mas para que tudo isso acontecesse, este obreiro precisava de depender profundamente do Senhor. Precisava trabalhar na força do Espírito. Precisava trabalhar na presença de Jesus. Precisava, então, de confiar na palavra e nas promessas. Sobretudo, Paulo acredita na chamada e vocação de Deus para a sua vida e para a vida de Timóteo. O Evangelho, segundo esta carta, pequena carta que Paulo encaminha a Timóteo, é, de fato, o motivo, a razão de toda a sua vida. Esse é um testemunho pessoal que Paulo dá nesta carta pequena que escreve a Timóteo. Ele diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Quando fala de testemunho do Senhor Jesus, na verdade, Paulo está se referindo à crucificação. Na cruz, Jesus deu o testemunho de alguém que morre para cumprir a vontade do Pai, independente do que os outros estivessem pensando ou julgando a respeito daquilo que estava acontecendo. Quando estava sendo crucificado, muitos zombavam dele e diziam: você que curou a muitos não pode curar a si mesmo, você que salvou a muitos não pode salvar a si mesmo. Quer dizer, ele não se impressionou com isto, ele não se deixou abater
por conta desta zombaria, ele foi até o fim. Então ele deu bom testemunho diante de todos os seus acusadores e de todos aqueles que o condenaram e o crucificaram. Ele não arredou o pé, ele ficou firme até o fim, até que seus lábios pronunciaram a expressão está consumado. Pois bem, então Paulo está dizendo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, ou seja, dele próprio, né? Ele estava preso, e pedindo a Timóteo, não se envergonhe de mim, eu estou preso, mas a palavra do Senhor não está, eu estou preso, mas também não me envergonho do meu cárcere, porque eu estou aqui por causa do testemunho do Evangelho. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a vida, a luz e a imortalidade por meio do Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Então, Paulo faz um apelo a Timóteo para que não houvesse da parte dele nenhum resquício de vergonha, nenhum tipo de medo, ou nenhum tipo de desprezo pela causa do Evangelho. Pelo contrário, que ele estivesse firme, seguindo os passos do apóstolo. É claro, Paulo preso em Roma fez com que muitos tivessem vergonha de ir ao encontro dele para aprender com ele. E muitos outros evitavam visitá-lo, talvez com medo de serem envolvidos no mesmo processo que ele estava sendo acusado. Mas Paulo está pedindo a Timóteo para que não agisse assim. Pois bem, então Paulo tem no Evangelho o motivo maior da sua vida. Ele vivia para o Evangelho. Na carta que ele escreve aos Romanos, e ele escreve a carta aos Romanos antes de ser preso, a sua primeira prisão, ele diz, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, esse aspecto era muito importante para Paulo, para que o Evangelho fosse pregado com ousadia, com liberdade, fosse pregado sem temor nenhum. Não havia qualquer motivo para que alguém se envergonhasse do seu Salvador pelo fato dele ter morrido o pior tipo de morte que um ser humano podia sofrer. Pois bem, quais eram as preocupações de Paulo então com Timóteo? Esta carta vai apresentar várias destas preocupações. Nesses 2 capítulos, então, eu quero destacar algumas. Primeiro, as lágrimas de Timóteo. É uma palavra tão sublime esta do versículo 3 e 4. Paulo diz que não cessava de dar graças a Deus e de orar por Timóteo dia e noite. Por quê? Porque o seu coração estava partido e ele sempre estava lembrando das lágrimas de Timóteo. É claro, ele teve momentos de separação de Timóteo, e Timóteo sofria com estas separações, mas a despedida, quando ele foi preso, sem dúvida foi das maiores, mas talvez não esteja aqui se referindo a estas lágrimas da despedida ou da separação.
Paulo aqui provavelmente está fazendo referência a certos encontros que ele teve com Timóteo, em que Timóteo chorou perante ele por causa das lutas do ministério. Timóteo sentia o peso do ministério. Ele sentia a seriedade do ministério. Ele sentia as dificuldades do ministério. E Timóteo, ele tinha muito constrangimento em lidar com certas pessoas de mau caráter, ou então de certas pessoas que o ofendiam, de certas pessoas que denigriam o Evangelho e que escandalizavam o Evangelho, de grupos que não tinham a humildade para poder se entender dentro da igreja, e aquilo o afetava. E ele tinha em Paulo o seu conselheiro, e ele muitas vezes chorou com Paulo. Chorou. E Paulo se lembrava agora dessas lágrimas. E Paulo carregou essa memória com ele. E ele então orava por Timóteo, lembrando dessas lágrimas que ele via Timóteo derramar. Por isso o versículo 4 diz: lembrado estou das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Ele queria encontrar Timóteo e encontrá-lo bem, para que a lembrança das lágrimas fosse convertida em sentimento de alegria, em ver Timóteo bem, vitorioso, convicto, animado com o Evangelho. Mas também Paulo chorou muito por causa das igrejas. Aos Coríntios, por exemplo, na segunda carta, no capítulo 2, verso 4, ele diz que teve que repreender a igreja e aquilo custou muito para ele, e ele diz que fez aquilo com muitas lágrimas. Muitas lágrimas. Paulo sofria com os erros que ele tinha que corrigir. Pastor muitas vezes sofre por causa dos erros que ele tem que corrigir na igreja, porque ele às vezes tem que dizer verdades que ele sabe que as pessoas precisam ouvir, famílias precisam ouvir, lideranças precisam ouvir, mas para o pastor é difícil ter que exortar. E por isso Paulo fazia isso com lágrimas. Com lágrimas. Então, esse aspecto do ministério é tratado aqui pelo apóstolo Paulo com Timóteo. Mas também o apóstolo Paulo está preocupado com a firmeza da vocação de Timóteo. O apóstolo Paulo está preocupado, então, com a manutenção da vocação, por uma referência que ele faz específica à imposição de mãos. Imposição de mãos é algo muito sério na vida do vocacionado. A imposição de mãos é o momento em que o vocacionado está diante do presbitério ou do concílio de pastores e, aprovado então no concílio, ele vai para o momento da consagração, em que os pastores impõem as mãos sobre ele, dando-lhe, otorgando-lhe o privilégio do ministério, o que nós chamamos de munus ministerial, o peso, a obrigação, a responsabilidade para com o ministério e para com o cuidado das ovelhas do nosso Senhor Jesus Cristo, para o pastoreio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, quando fala com Timóteo, ele diz: reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo tinha muito zelo por esta situação. Paulo escreve aqui com muita ênfase. Ele faz uma referência muito vibrante ao ato em que ele colocou as suas mãos sobre Timóteo. É muito semelhante àquilo que Elias fez com Eliseu. Uma transferência
de responsabilidade ministerial, uma transferência de pastoreio. Ele é pastor, Paulo, pastor, mestre, ele transfere para Timóteo, para que Timóteo participe do ministério, para que Timóteo se entregue também ao ministério e exerça o ministério, como o próprio apóstolo Paulo fazia. Então, Timóteo era uma extensão do apostolado de Paulo. Foram as mãos de Paulo que consagraram Timóteo ao ministério. Agora, Paulo estava preocupado com o arrefecimento de Timóteo, preocupado sobre o futuro de Timóteo, sobre a motivação de Timóteo, sobre o espírito de ministério, ou o espírito ministerial de Timóteo, uma vez que Paulo começou a receber notícias de obreiros que estavam se afastando, estavam deixando o ministério, estavam trocando de função, e passou por sua cabeça que Timóteo, longe dele e diante de tantas perseguições e dificuldades, pudesse também ser tomado de algum tipo de pensamento de desânimo e abandonasse o ministério. Então, ele escreve a Timóteo. E ele diz a Timóteo: despertes, mantenha vivo o sentimento vocacional no seu coração. Mantenha viva a memória das mãos que se impuseram sobre a sua cabeça. E não desista do ministério. Então, a vocação para Paulo não aceita a vergonha do ministério. Carregar o ministério, o fardo do ministério, é carregar, de fato, o fardo da cruz de Cristo. É, de fato, levar o testemunho de Jesus Cristo a todos os lugares. É defender o testemunho de Jesus Cristo perante todas as pessoas. É afirmar convictamente de que a morte de Jesus na cruz foi pelos nossos pecados. Ali estava o cumprimento da vontade do Pai, no sofrimento do Filho, na morte do Filho. A morte vergonhosa de Cristo só é vergonhosa para o mundo e para os seus críticos. Para Deus é cheiro suave, é honroso. Pregar a Cristo crucificado e convencer os outros é difícil. É difícil. Surgia, naquele tempo como hoje, todo tipo de zombaria, de desprezo para com o Evangelho. E especialmente naquele tempo, quando a morte por crucificação estava reservada aos piores criminosos. Então, sempre vinha aquela crítica: como é que você pode acreditar que um criminoso seja o salvador do mundo, que um desprezado seja o salvador do mundo, alguém fraco, abatido, que suportou, que sofreu a morte junto com assassinos e ladrões, possa ser o símbolo da moralidade, o símbolo da verdade, o símbolo da santidade? Então, essa crítica era feita pelos pagãos, porque para os pagãos a divindade é sempre um herói, é sempre um vencedor, é sempre alguém que luta como Hércules, não é? Para os judeus é sempre também alguém bem-sucedido, próspero, é alguém que é, digamos, colocado nos lugares mais honrosos. E no caso do Nazareno, ele foi desprezado, ele foi processado, ele foi maltratado, ele foi condenado e, por fim, foi crucificado. Portanto, é uma história desonrosa para o mundo. Então, como que o pregador vai apresentar a Jesus para o mundo? Como o pregador vai mostrar e convencer as pessoas de que este mártir
que foi Jesus, na verdade morreu pelos nossos pecados, que foi aceito por Deus, que ressuscitou pelo poder de Deus, que está entronizado à direita do Pai na glória eterna. O Evangelho, na verdade, segue uma outra lógica, não é? É a lógica daquilo que é sublime, é a lógica do amor, é a lógica expiatória, em que alguém sofrendo dá a sua vida para o perdão e para a salvação de outros que estão condenados, como nós. Então, a vergonha da cruz, na verdade, é a forma como Jesus leva a vergonha dos nossos pecados, a vergonha da nossa condenação, a vergonha da nossa desobediência ao Pai Celestial. Ele leva tudo isso sobre si. E o Pai aceita o seu sacrifício. E o ressuscita, e o entroniza, e faz dele o nome que é sobre todo nome. Debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, por meio do qual importa que sejamos salvos. Então, esta é a dignidade do Evangelho, essa é a lógica do Evangelho. Paulo não queria que Timóteo, então, ficasse desanimado, tivesse vergonha do Evangelho que pregava. Mas também é preciso conservar o padrão do Evangelho, porque padrão do Evangelho significa o quê? Significa a doutrina que explica o significado dos fatos fundamentais que levaram à crucificação de Jesus e a aceitação dele pelo Pai como aquele que deu a vida pelos pecadores. O sacrifício, o cordeiro, aquele que é entregue para ser morto e por sua morte os que nele creem possam ser salvos. Então, esta doutrina, ela é uma doutrina que precisa de ser conservada na sua pureza. O Evangelho é um tesouro em depósito. Paulo vai dizer aqui a Timóteo: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. O nosso vaso é de barro, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 5 de 2 Coríntios, como diz o apóstolo Pedro. Nós estamos vivendo um tabernáculo fraco, um vaso de barro. Nosso tabernáculo vai se desfazer um dia, enfim. Mas nós temos um tesouro. E esse tesouro é o Evangelho de Jesus Cristo. E esse tesouro tem que ser bem guardado. Bem guardado. Paulo chama isso então de conservar o padrão das sãs palavras. Aqui no versículo 13 ele diz: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Então Timóteo recebeu este conteúdo de Paulo em sãs palavras. Significa o quê? Significa que as palavras que expressam a verdade do Evangelho precisam ser palavras escolhidas, palavras inspiradas, palavras definitivas, palavras que não mudam. Por isto, as palavras inspiradas por Deus foram dadas ao apóstolo Paulo. Paulo diz: eu não recebi o Evangelho por meio de nenhum outro meio ou de nenhum outro homem. Eu recebi o Evangelho do próprio Cristo. Isso ele afirma em Gálatas. Por isto, ele vai dizer também aos Gálatas: mesmo que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, diferente deste que eu tenho ensinado, seja anátema. O Evangelho é a continuidade, a consumação das Escrituras. A lei, os profetas, os salmos. Timóteo devia então pregar sempre com autoridade e habilidade exegética, sem se desviar, sem usar palavras lisonjeosas, sem especulações, sem apelo a emoções,
O evangelho tem que ser uma declaração, é um testemunho, é uma confissão, é uma afirmação. Então, por isso, Paulo vai dizer, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, essa manutenção das sãs palavras, do padrão do evangelho, é algo que todo pastor e ministro precisa conservar, para que o evangelho não mude, para que a mensagem não sofra alterações, para que ela não seja, digamos, envolvida com o mover das novas doutrinas. O evangelho é sempre novo, ele não precisa de novidades, porque ele é sempre uma novidade. Ele é a fonte da nova vida, ele é a fonte dos novos sentimentos, ele é a fonte da nova criação. Portanto, ele já é novo. Vamos dizer na linguagem medieval dos teólogos da Idade Média, é o novíssimo. É aquilo que brota dentro da história humana por obra e graça do Senhor e que nunca envelhece. Pelo contrário, é a água viva. Quem dela bebe, na verdade, renova, revivifica, vive de novo. Bem, por último, Paulo vai tratar então aqui com Timóteo do perigo das paixões. Sem dúvida, o mundo é movido por paixões. Há homens e mulheres que vivem movidos por paixões, as mais diversas. As mais diversas. O pecado é uma fonte de paixões. O que são as paixões? As paixões são aquilo com que as pessoas se envolvem, se dedicam a elas e se perdem nelas. As paixões não são o caminho através do qual as pessoas se encontram. É o caminho pelo qual elas se perdem. Então, Paulo vai dizer, evita os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão de impiedade a impiedade. É o círculo vicioso das impiedades. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, ou seja, a linguagem que, na verdade, é uma doença. A linguagem da heresia, a linguagem que se desvia da palavra, a linguagem que corrompe é uma doença. A linguagem pode ser também uma fonte de desvirtuamento, desregramento, transgressão, pecado, enfraquecimento moral, afastamento de Deus, endurecimento de coração. Isso tudo vem por meio de uma linguagem contaminada. Paulo diz que entre aqueles que assim se corromperam estão Himeneu e Fileto, que eram obreiros, mas que se corromperam. Estes se desviaram da verdade, afirmando que a ressurreição tinha já se realizado. E, com esta doutrina da ressurreição já realizada, eles estavam corrompendo a fé da Igreja de Jesus Cristo. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece com este selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que são dele. Aparte-se, pois, da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O nome do Senhor é santo, o nome do Senhor é zeloso, o nome do Senhor é fiel. Então, o obreiro precisa de estar comprometido com o nome do Senhor. Não tomar o nome do Senhor em vão. Quando é que se toma o nome do Senhor em vão? Quando se envolve o nome do Senhor nas heresias. Quando se envolve o nome do Senhor nas novas doutrinas que afastam o crente da verdadeira doutrina. Então Paulo está aqui dizendo a Timóteo, foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor.
Que modelo maravilhoso para Timóteo, não é? E Paulo não está falando aqui só das paixões carnais, não é? Não é para Timóteo simplesmente fugir das paixões pelas mulheres, mas das paixões das mais variadas formas. Por exemplo, paixões teológicas. São aquelas que o indivíduo se sente tão enfeitiçado por certas ideias que ele acha que descobriu, que ele acha que são a resposta para determinadas dificuldades bíblicas, que ele passa a pregar aquilo com paixão, desprezando as verdades do Evangelho, e leva as pessoas para o erro. O perigo, portanto, das novidades doutrinárias, o perigo das ciladas da vaidade, da pessoa que se torna mestre e acha que agora então tem a cátedra, a sua doutrina é infalível, todos os outros estão errados, e cai na cilada do diabo. O diabo é o maior mentiroso da história. Ele ensinou o homem a mentir. Ele ilude o mundo com suas mentiras. E aqui Paulo vai dizer a Timóteo, mas também dizendo a Timóteo para pregar com mansidão, pregar com paciência, pregar com brandura, disciplinar com mansidão. Isso em relação a todos os que se opõem à verdade, esperando, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas o retorno ao bom senso, o retorno à pureza, às sãs palavras, à verdade da doutrina e do Evangelho. É possível voltar? Difícil, mas é possível. Por isso Paulo diz a Timóteo para fazer isso com paciência, livrando eles dos laços do diabo. Quem é que envolve as pessoas em mentiras e heresias? O diabo. O diabo envolve o próprio pastor, envolve a própria igreja, envolve a liderança. O diabo é astuto. Nós nunca devemos desprezar a astúcia do diabo, para jamais cair em suas ciladas. Muito bem. Até aqui, então, vimos as preocupações de Paulo com Timóteo, né, nessa segunda carta, capítulos 1 e 2. Então, as principais preocupações que Paulo tinha com Timóteo eram, sem dúvida, justificáveis. Os sentimentos que ele tinha com as lágrimas de Timóteo. Paulo estava preocupado em garantir que os sofrimentos do ministério não enfraquecessem Timóteo. Também manter a vocação viva, não fazer nada por suas próprias forças, mas fazer sabendo que ele é soldado de Cristo, ele é obreiro de Cristo, ele está falando com a autoridade de Cristo. É a manutenção da vocação. A vocação é aquele chamado pelo qual o vocacionado fala em nome do Senhor. O padrão do Evangelho. Paulo está preocupado com a teologia verdadeira, com a doutrina verdadeira. No momento quando vários líderes tinham se desviado e estavam pregando contra o Evangelho. E também o problema das paixões. O obreiro tem que ser comedido, ele tem que manter o seu espírito sob controle, ele tem que estar no domínio do Espírito de Deus, ele tem que estar submisso completamente à palavra, ele tem que ser servo da palavra. E é assim que todo obreiro, todo pastor, todo ministro do Evangelho deve agir. Que Deus nos abençoe. Um bom domingo para vocês e que Deus aplique em nossos corações cada palavra desta lição. Amém?